Vamos lá, bom dia, galera! Qual é o assunto de hoje? É um assunto que talvez possa te tirar o sono. Se você é arquiteto, arquiteta, design de interiores ou artista 3D, talvez você já tenha perdido algumas noites de sono pensando sobre esse assunto. Sobre o nosso incrível mercado completamente saturado, sem nenhuma perspectiva de melhora. O fim dos artistas 3D, arquitetos e afins. Será que vale a pena perder o sono pensando dessa maneira? Nesses dias eu abri uma caixinha de perguntas e foi muito claro pra mim que muita gente tinha essa dúvida. Por que que as pessoas acreditam que o mercado tá saturado? Seja você que é arquiteto, arquiteta, seja você estudante de arquitetura, ou seja você artista 3D, ou alguém que é entusiasta e quer entrar nessa área, eu vou dizer o seguinte: se a gente for pensar no panorama geral e a gente vê quantas pessoas que se dizem fazer 3D por aí e que estão ou sem nenhum trabalho, ou com trabalhos que pagam muito pouco fazendo 3D, a gente tem muita gente. E é engraçado porque a internet, ela adora causar polêmica ou reclamar, né? Eu sei que o povo, ele tem a mania de reclamar, de fazer assim, ai meu Deus, mas não, mercado... Ai gente, não dá pra trabalhar com 3D porque eu tô conseguindo só cobrar R$50 por render, eu consigo cobrar R$100 por render, eu tô sem trabalho, como é que eu faço pra conseguir as construtoras? Porque eu não consigo. Como é que eu faço para vender para o meu cliente, primeiro cliente, porque eu não consigo entrar no mercado? É muito difícil entrar no mercado. E quando eu escuto isso, me levanta uma pulga assim, né, atrás da orelha e penso assim, tipo, peraí, mas o que tá acontecendo aqui? Porque não é o mesmo, essas pessoas não estão no mesmo planeta que eu, ou do que vários alunos meus, a gente tá em mundos diferentes. Qual é a coisa que separa esses dois mundos que eu percebo? Eu entro dentro do perfil dessas pessoas só para dar uma analisada e eu vejo que basicamente a pessoa não tem um render brabo. E se você ainda não tá habituado a essa linguagem, o que é um render brabo? Só pra gente deixar bem claro. Um render brabo é um render tão realista que se passa por uma foto. Mas não só isso. Senão seria só um render realista, né? Um render brabo é mais que isso. É, além de ser super realista, é um render que vende. Então ele tem um quê comercial ali. Ele tem uma linguagem pra vender projetos, vender imóveis. Ele tem a função de vender o seu projeto ou o projeto dos seus clientes. Isso é um render bravo. E eu quero dizer o seguinte, só levantar aqui alguns números para falar sobre o mercado, tá? Olha só, mercado de arquitetura, 180 mil arquitetos e urbanistas no Brasil, 6.500 novos se formam todos os anos. Ou seja, o mercado tá sim lotado de profissionais, tá? Ele tá saturado? Falando de arquitetura, beleza? Gente, será que Arthur Casas, né? Será que o Bernardes? Será que o Isaiah Enfield? Esses caras estão realmente sem trabalho, apesar de 180 mil concorrentes? Eu tenho certeza absoluta que não. Não estão com falta de trabalho de arquitetura. Por quê? Porque eles são os melhores no que fazem. Gente, o mercado da construção civil, tá? A gente levantou alguns dados aqui, que existem hoje registradas no Brasil 147 mil empresas de construção no Brasil. Ou seja, o mercado tá lotado de gente construindo, fazendo obra. Mas você acha que a Plaenge, FG, Embraed, MRV, esses caras, eles estão com poucas obras? Estão deixando de construir? Eu atendo todos eles e posso dizer que não. Só aumenta o número de construções que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles fazem muito bem o que fazem, se posicionam e criam um produto desejável para que as pessoas queiram morar nos apartamentos deles. Eles são confiáveis, né? A grande maioria. Eu não vou falar de nome específico, mas a gente pensa assim, nas grandes construtoras, elas têm credibilidade, elas entregam o que prometem, né? Elas têm esse poder. O que acontece é que realmente existe muitos artistas 3D, existe muitos arquitetos, mas também existem muitas construtoras, muitos escritórios de arquitetura, muita gente precisando de 3D, de renderização, porém de qualidade, gente. E eu vou fazer um desafio aqui, e eu posso falar isso de boca cheia. Eu nunca vi um artista 3D bom de verdade, com um render brabo, com o portfólio nichado exatamente como tem que ser, sendo um bom profissional sem trabalho e cobrando menos do que R$1.000 por imagem. Não existe essa pessoa hoje. Não existe essa pessoa hoje no mercado. Se por um acaso você... não, mas eu conheço o fulano que não tá cobrando isso e ele tá sem trabalho. Eu tenho certeza absoluta que lhe falta alguma das três coisas. A primeira de todas, que é fazer um render brabo de verdade. A segunda, ter um portfólio nichado para aquilo, para onde estão as oportunidades e ser um bom profissional. Então, ele tá com alguma dessas três coisas faltando com toda certeza absoluta. Porque eu não conheço ninguém nesse mercado e olha que eu conheço gente que faz 3D. Eu sei disso, porque a todo momento
Eu preciso procurar pessoas para poder dar conta de tanto trabalho que a gente tem aqui no estúdio. E é difícil, porque quando eu vou procurar os nossos melhores alunos, eles estão todos abarrotados de trabalho. Todos abarrotados de trabalho. Os que são bons, os que a gente procura para poder fazer um collab, alguma coisa. Ou então eles nos dizem, cara, eu até posso ajudar, mas eu posso entregar só lá sei lá quando, que já passa o prazo que eu poderia passar pro meu cliente, ou cobram igual a mim. E daí não adianta pra mim, porque eu não consigo pagar eles e cobrar ainda mais, pra tu ver. Isso que a gente cobra 3.000, 3.500, 4.500 reais cada imagem. Então é o seguinte, gente, esse é o desafio que eu dou pra vocês. Não existe gente que faz um bom trabalho dentro do Arquivis sem trabalho. Então tem muita gente que a gente pode ouvir de mimimi. Mimimi, por que eu digo? Não é mimimi dizendo assim, essa pessoa tá se fazendo de coitada. Não, às vezes ela realmente tá sofrendo porque não tem trabalho. Só que eu tô dizendo que ela não tá enxergando que o problema é ela. O problema é o render brabo, que ela não chegou ainda. E o problema não é ela também, porque ela quer fazer o render brabo, né? O problema é que ela não conseguiu alcançar esse render ainda. Talvez por falta de foco ou ter um plano claro pela frente. 200 mil construtoras registradas no Brasil. Não sei se tá aí, tem uma fonte aqui. 3 milhões de pessoas empregadas, 380 bilhões de valor de incorporações, obras e serviços. É um mercado gigantesco. Então tu imagina quantos estúdios 3D hoje tem no Brasil. E quando eu falo em estúdio 3D, gente, eu não quero que você entenda que tipo assim, ai meu Deus, porque às vezes a gente faz 3D na nossa casa lá e a gente acha, mas daí é os estúdios como se fosse outra coisa de outro mundo. Mas os estúdios nada mais são um CNPJ meu. Eu trabalhando sozinho ou eu com mais pessoas no meu time. Então, de verdade, gente, quantos estúdios no Brasil você conhece que faz um baita de um trabalho profissional, render brabo e tem um portfólio irado? De verdade. Olha, eu não conheço 100. E quantas construtoras nós temos? 200 mil, 150 mil. Tu imagina quanto trabalho tem precisando de pessoas que fazem bem alguma coisa. Eu vou fazer aqui uma analogia bem simples e fácil de entender. Imagina que você está num dia muito quente. Vem de uma semana muito quente e de um verão muito quente. Todos os dias estão quentes, estão insuportáveis na verdade. Tá fazendo 40 graus onde você tá e a sensação térmica é de 48, quase 50 graus. Tá insuportável mesmo de calor. E de repente você sai na rua e você tá com muita sede. Ou quer tomar algo gelado, aquela coisa assim, ó, gelada, realmente gelada. E você vê, num calçadão da praia, por exemplo, várias mesinhas com um monte de latinha de refrigerante em cima da mesa, sem gelo, sem nada. No sol, aquelas latinhas todas ali. O sol de 40 graus, várias, sei lá, 100 barraquinhas dessa tentando vender um refrigerante naquilo ali. E tem um outro, que é uma outra pessoa que tá vendendo, que ele tem uma caixa de isopor do tamanho de uma caixa d'água, cheia de gelo. E a coquinha gelada tá lá dentro daquele gelo todo, várias, trincando. Qual dos lugares você acha que vai ter uma fila de pessoas querendo comprar essa coquinha gelada aí? Ou a coquinha gelada ou a coquinha quente? Qual que vai ter uma fila? Qual que vai conseguir cobrar mais? Tá entendendo? É muito óbvio que se você tem algo que o teu público precisa e quer, você pode cobrar mais e você vai ter fila de clientes. É exatamente assim com o Arquivis. Se você tem um portfólio atraente, vendedor de alguma coisa, você é um bom profissional, eu te garanto que você tem fila de pessoas esperando e você pode cobrar o dobro, o triplo do que quem vende um render tosco, que não sabe nem responder um WhatsApp ou um e-mail, que não divulga o seu trabalho. É que nem uma coca quente no sol. Ninguém quer aquilo, nem de graça. Então não tem como. Como é que eu não consigo atingir os grandes clientes? Porque você não tá conseguindo fazer o seu produto ser desejado. É basicamente isso. Isso eu posso falar com propriedade, porque eu conheço o mercado e vejo todos os dias. Então, eu queria justamente colocar isso pra vocês, que o mercado não está saturado. Porque o que é uma coisa saturada? Até é bom isso ficar muito claro assim. O que é um mercado saturado? Saturado é quando tem mais oferta do que demanda. Tu entendeu? É quando tem mais gente oferecendo uma coisa do que pessoas querendo comprar. Isso é saturado. O nosso mercado não está saturado. Por quê? Porque nós não temos mais pessoas oferecendo o render brabo do que pessoas que querem comprar render brabo. O que a gente tem hoje no nosso mercado é um mercado cheio de profissionais que não estão qualificados o suficiente, preparados para poder atingir essa fatia do mercado que está próspera, crescendo, pagando muito bem. É isso, todo o mercado, né? Então, assim, isso é uma coisa valiosa e importante de se mencionar, porque a gente tá falando sobre mercado, a gente tá falando sobre negócios, a gente tá falando sobre qualquer coisa que se venda e se compre, qualquer serviço que se preste e alguém vai contratar. Isso não é exclusivo da nossa área. É simplesmente isso, é assim que funciona o mercado. É exatamente desse jeito. E quando a gente entende isso, a gente entende que não tem nada de especial no nosso mercado
conteúdo sobre como as coisas funcionam. Ele é especial porque a gente ama fazer isso. É especial porque ele realmente está na crista da onda, está crescendo cada vez mais e é cheio de oportunidades. Então ele é especial pra gente porque a gente enxerga isso. Mas a maneira que ele funciona é exatamente como em qualquer outro mercado. Então eu queria justamente colocar isso pra vocês, que o mercado não está saturado. Porque o que é uma coisa saturada? É bom isso ficar muito claro. Assim. O que é um mercado saturado? Saturado é quando tem mais oferta do que demanda. Tu entendeu? É quando tem mais gente oferecendo uma coisa do que pessoas querendo comprar. Isso é saturado. O nosso mercado não está saturado. Por quê? Porque nós não temos mais pessoas oferecendo o render brabo do que pessoas que querem comprar render brabo. O que a gente tem hoje no nosso mercado é um mercado cheio de profissionais que não estão qualificados o suficiente, preparados para poder atingir essa fatia do mercado que está próspera, crescendo, pagando muito bem. Deu para entender? E eu quero saber quem concorda com o que eu falei aqui. Seja você porque tá conseguindo vender muito bem, porque você já tem sua imagem, seu portfólio e tá atingindo o nicho certo. Seja para você que não tá. Você tá naquele render tosco aqui ainda, mas entende que você precisa melhorar, que para atingir aquilo que você deseja, você precisa de um plano claro de como alcançar esse render brabo, de como montar o seu portfólio desejável e vendedor e de como tornar isso um negócio lucrativo e escalável. Então é isso, gente. É isso.